Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês agora nesse vídeo a noção, formas de resolução aí de enunciados de questões que tratem da parte de regra de três composta, assunto dos mais manjados que a gente tem, assunto ali do ensino fundamental. Se a gente for olhar mesmo, né, dentro do currículo do ensino brasileiro, a parte de regra de três composta geralmente é ensinada ali no que antigamente era a sexta série, o atual sétimo ano, por ali, né? Então quando você está lá com seus 12, 13, 14 anos, você tem contato com regra de três composta, só que acaba que as ideias muitas vezes não ficam tão claras, vão se passando os anos, você vem aí brincar com as provas de concurso e não é que esse conteúdo continua aparecendo na sua vida? Pois é, então vamos tentar fazer com que ele deixe de ser um fantasma, né? Caso seja o seu caso aí, vamos dar uma olhadinha nas questões de regra de três composta. Bem, a gente viu que regra de três simples é um tipo de situação que acaba envolvendo apenas duas grandezas. As questões de regra de três compostas vão ser aquelas que vão envolver mais de duas grandezas. Então, para eu te explicar, né, o que é uma regra de três composta, bastaria eu citar isso para você. Olha, regra de três composta, né, um enunciado que trate de regra de três composta vai ser um enunciado que acabe apresentando o quê? Mais de duas grandezas. E pronto, acabou. Só que eu não tenho como te explicar a matéria falando simplesmente isso, né? Eu tenho que te mostrar como que isso vai vir na prática. E aí, a prática vai vir já, então, a partir de alguns exemplos que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, nesse primeiro, que vem dizendo o seguinte, olha. Sabe-se que juntos, 3 funcionários de mesma capacidade operacional são capazes de digitar as 160 páginas de um relatório em 4 horas de trabalho ininterrupto. Nessas condições, o esperado é que 2 deles sejam capazes de digitar 120 páginas de tal relatório se trabalharem juntos durante, e aí vem aqui as alternativas, tá bom? 4 horas e 10 minutos, 4 horas e 20 minutos, 4 horas e 30 minutos, 4 horas e 45 minutos ou 5 horas. Bem, o negócio então é o seguinte, para início de conversa, esse tempo que está aqui de 4 horas e 10, 4 horas e 20, a gente já está aqui com esse tempo fracionado que a gente fala. Se eu tivesse ali nas alternativas um tempo exato, um número inteiro de horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, aí eu não sugeriria que vocês mexessem ali com aquele tempo em horas passando para minutos. Mas como aqui a gente tem lá horas e minutos, eu vou passar então esse meu tempo que está lá no enunciado em horas já de uma vez para minutos, perfeito? Que a meu ver fica mais tranquilo para depois fazerem a conversão, para vocês fazerem a conversão e chegarem aqui à alternativa correta. Então, na realidade, já mexendo aqui nesse tempo de 4 horas, como a gente sabe que dentro de cada hora são 60 minutos, 4 horas seriam então 240 minutos, tá bom? As minhas grandezas então são as seguintes: funcionários, então tem aqui, olha, funcionários, ok? Nós temos também a quantidade de páginas que vão ser digitadas e nós temos o tempo em minutos, ok? Temos aqui o nosso tempo em minutos. Então são 3 funcionários que digitam 160 páginas em um tempo de 240 minutos, perfeito? Depois, ele vai repassar esse enunciado, só que deixando um dado, que vai ser a nossa dúvida do exercício. Então ele vai falar que nessas condições o esperado é que 2 deles, ou seja, 2 funcionários, sejam capazes de digitar 120 páginas, tá aqui, em um tempo de, e aí, vou deixar aqui, perfeito? Então vamos lá. Algumas informações aqui, e nesse primeiro exemplo, pode ter paciência aí, na verdade, nesses primeiros exemplos aqui desse bloco, pode ter paciência, porque eu vou ter que entrar aqui numa série de detalhes com vocês, tá bom? O objetivo é realmente tirar lá do fundo do poço quem olha para esse tipo de situação e não sabe por onde mexer. Inclusive, eu vou sempre reforçar, se você que está aí me acompanhando do outro lado, tem um caminho que você siga sempre, que sempre dê certo, mas que às vezes você fica com a sensação de que é diferente do que eu estou fazendo aqui, não tem problema. Sempre vão existir várias maneiras diferentes. Eu poderia pegar esse enunciado aqui, gente, e sem brincadeira, explicar ele talvez de umas 5, 6, 7 maneiras diferentes. Só que aí, não dá para eu ficar abrindo aqui 5, 6, 7 métodos diferentes, tá bom? Eu vou seguir com vocês, tentar seguir com vocês aqui sempre uma mesma linha de raciocínio. Mesmo que eu traga aqui 2 opções para o cálculo,
Vou dar pelo menos isso, duas opções para vocês fazerem o cálculo, mas a linha de raciocínio com relação à análise das grandezas, eu vou sempre seguir o mesmo caminho. Então, ótimo. Tá claro para você, então, por que eu estou tratando isso aqui como um enunciado de regra de 3 composta? Porque a gente tem aqui mais de duas grandezas, né? Eu tenho ali funcionários, páginas e tempo. Lembrando que grandezas é tudo aquilo que eu vou tentar contar, calcular, estimar. E eu vou ter que levar em consideração no meu enunciado uma grandeza como grandeza mesmo, se eu perceber que eu tenho variação. Como eu tive ali, olha, funcionários variou de 3 para 2. Páginas variou de 160 para 120. Se não tivesse tido qualquer tipo de variação, eu poderia simplesmente ignorar a grandeza na resolução do exercício, tá bom? Mas aqui todas elas acabaram variando. Então, para início de conversa, vocês estão vendo ali que na grandeza páginas eu tenho o 160 e o 120, que são números divisíveis por 10, que são números que eu posso dividir por 2, que são números que eu posso dividir até por 40. Então eu já vou simplificar. Vocês estão lembrados que a gente pode fazer isso? Então, na regra de 3 composta, já vou deixar avisado para vocês o seguinte: procurem simplificar só números que estejam associados à mesma grandeza. Não inventa muita moda de querer, professor, aí tá vendo aquele 60 ali, eu quis simplificar aquele 160 com 2. Vai com calma, porque aqui, se você começar a misturar números de grandeza, a não ser que você tenha muita habilidade para já perceber qual que é a relação de proporcionalidade entre os números, entre as grandezas, mas fora isso, vai aqui no biudinho, simplificando simplesmente valores que estejam relacionados a uma mesma grandeza. Então eu posso simplificar aqui páginas, aliás, o 160 com o 120, porque tem a ver ali com o número de páginas, tá bom? Então, ó, cancelei 00, e aí o 16 e o 12 eu vou simplificar aqui por 4, que é como se no fim das contas eu estivesse dividindo isso aqui tudo por 40. Então, ao invés de 160, eu vou passar a olhar 4 páginas, e ao invés de 120, eu vou passar a olhar como se fossem 3 páginas, tá bom? E dos que eu tinha aqui, do que eu poderia, num primeiro momento, simplificar, já está visto ali. As simplificações foram feitas. Vamos lá. Qual que vai ser o roteiro que eu sempre, se você for, professor, olhei esse primeiro exemplo, fiquei na dúvida. Tá bom. Analise ele atentamente, vá para o segundo, vá para o terceiro, vá para o quarto. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, você vai perceber que eu sempre vou seguir o mesmo roteiro, que é o seguinte. Na questão de regra de 3 composta, eu tenho que ter uma grandeza que vai ser a minha dúvida. Nesse caso, a grandeza é o quê? É o tempo. Essa grandeza que traz a dúvida, que traz a incógnita, eu vou imaginar que ela vai sempre aumentar. Então aqui eu vou fazer uso daquelas setinhas, que são só um apoio moral, é um efeito psicológico. Porque se você do outro lado sabe que as setas são desnecessárias, você está coberto de razão. Não é seta que resolve o seu problema, porque você só vai conseguir analisar a seta se de alguma forma você fizer a interpretação, que é o mais importante, de maneira correta. Mas, aqui também fica muito difícil até quando eu vou explicar isso sem a seta, porque quando a gente não coloca a seta, professor, mas eu aprendi com a seta, então tá bom. Como é um método, né, como é uma forma que tradicionalmente é ensinada aqui no Brasil, vamos lá, vamos de seta. Então vou colocar aqui, ó, que essa setinha no tempo vai aumentar. Mas peraí, como que você já sabe que o tempo vai aumentar? Então lá vamos nós para a primeira informação, que é a seguinte. Eu vou combinar com vocês que a grandeza que tiver o x vai sempre ficar com a setinha para cima, como se ela fosse aumentar. Se você quiser colocar ela para baixo, tá valendo. Se quiser colocar para o lado, de um lado para o outro, se quiser nem colocar, lembra que eu falei? Não é a seta que decide a vida. Isso aqui é só uma maneira da gente tentar visualizar o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer, e que é o mais importante, é o seguinte. Você vai ter que comparar todas as grandezas que você tiver no exercício com aquela grandeza que tem a dúvida, que tem o x. Então, o meu x, ele é a referência. E aí é o que eu estou te falando. O meu combinado é que eu vou imaginar que essa grandeza que tem o x, ela sempre vai aumentar. Posso colocar ela diminuindo? Pode. Vai mudar alguma coisa no exercício? Nada. Por quê? Relação de proporção entre as grandezas não muda, com seta para cima, para baixo, nada disso, tá bom? Então isso aqui é um combinado. A grandeza que tem o x, eu vou imaginar sempre, a partir de agora, em todas as questões que eu for resolver com vocês aqui no vídeo. Eu vou imaginar que a minha grandeza que tem o x, ela vai sempre aumentar, perfeito? Então aqui, vocês vão ver que eu vou tampar os números, porque vai ser uma fala recorrente minha com vocês. Você não precisa olhar para os números. Mas eu acostumei a olhar para número. Então perfeito, é o seu método, que é o que eu te falei. Se está dando certo olhando para número, continue olhando para os números, perfeito? Eu vou trabalhar com vocês aqui, simplesmente perguntando para as grandezas o que acontece. Então eu vou comparar tempo, observe, tempo com funcionários.
Dou uma pausa e vou comparar tempo com páginas. Qual que é a sua sacada? A sacada é você tentar entender que eu tenho que perceber como que funcionários e páginas, que são as outras grandezas, como elas se comportam em relação àquela que é a minha dúvida. Então por isso que eu estou falando que o tempo aqui é a minha referência. Mas e funcionários? Como que o número de funcionários se comporta com relação ao tempo, que é a minha dúvida? E páginas? Como que o número de páginas se comporta em relação ao tempo, que é a minha dúvida? Ah, professor, eu comparei aqui funcionários com páginas nesse exercício. Eu vi que quanto mais funcionários eu tivesse, mais páginas eu teria. Então eu vi que funcionários e páginas são duas grandezas diretamente proporcionais. Olha, show de bola, não tem o que se questionar no seu raciocínio. Realmente, funcionários e páginas seriam grandezas diretamente proporcionais. Agora, para que nesse exercício você está comparando funcionários com páginas? É isso que vocês vão ter que segurar a emoção. Por que você quer comparar aqui funcionários com páginas? Se nenhuma dessas duas grandezas é a minha dúvida. Você está comparando duas grandezas que não são dúvida. Você tem que pegar as grandezas, você tem que pegar a grandeza que é dúvida e verificar como que as demais se comportam em relação a ela. Então o que você vai ter que pensar aqui é o seguinte. Vamos comparar tempo com o número de funcionários, perfeito? Vou comparar primeiro aqui, ó, tempo com funcionários. Brunão, faz diferença a ordem das grandezas aqui? Quem que eu vou comparar primeiro? Não. Não faz diferença. Então, o que você tem que entender? Você vai comparar tempo com funcionários, tempo com páginas. Tanto faz a ordem, tá bom? Então, estou falando o seguinte, se quiser comparar tempo com páginas primeiro, pode, depois tempo com funcionários, pode, não tem problema nenhum, certo? Que você entenda que é como se você fosse resolver aqui, gente, duas questões de regra de 3 simples. Essa é a sacada. A regra de 3 composta, ela é composta por várias questões de regra de 3 simples. Aqui, por exemplo, eu tenho duas questões de regra de 3 simples, que é o que vocês estavam fazendo comigo antes. Você vai comparar uma hora tempo com funcionários. Isso é regra de 3 simples. Depois você vai comparar tempo com páginas. Isso é regra de 3 simples. O segredo é você entender que você vai comparar sempre duas grandezas. E como eu tenho aqui mais de uma regra de 3 simples, eu tenho aqui então o que a gente chama de uma regra de 3 composta. Perfeito? Então bora lá. Pensa comigo o seguinte. Eu estou gastando mais tempo. Ah, você está gastando mais tempo para quê? Ó, eu estou gastando mais tempo para digitar. Eles estão falando de quê? De digitar páginas. Então eu estou gastando mais tempo para digitar as páginas. Pessoal, pensa comigo. Se eu estou gastando mais tempo para digitar páginas, você acha que eu gasto mais tempo porque eu tenho mais funcionários trabalhando para mim ou porque tem menos funcionários? Ora, quanto mais tempo eu gasto para fazer alguma tarefa, é porque menos elementos eu tenho trabalhando. Então os funcionários aqui, eles vão funcionar como uma grandeza que eu vou mencionar algumas vezes aqui com vocês, que é como se fosse a força de trabalho. É o que está produzindo, certo? Então o negócio é o seguinte, se eu estou gastando mais tempo, é porque eu tenho menos elementos produzindo. Aqui, por exemplo, eu estou falando de funcionários. Mas ao invés de funcionários, eu vou poder ter atendentes, eu vou poder ter máquinas, eu vou poder ter impressoras, certo? O que vocês vão perceber comigo ao longo desse módulo é que vão se mudar um pouquinho as historinhas, mas que as relações entre essas grandezas chegam num ponto que vocês já estão com elas mais do que entendidas e vistas, porque os processos vão ser muito repetitivos. Então, preciso que vocês entendam que tempo e capacidade, né, e força de trabalho são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais tempo eu gasto, é porque menos funcionários eu tenho trabalhando, ok? Então essas duas aqui são inversamente proporcionais. Fechado? Professor, oi, mas e se eu tivesse colocado lá no X a seta para baixo? O que ia acontecer se a minha seta aqui no tempo estivesse para baixo? Pensa comigo. O raciocínio seria o seguinte, se você está gastando menos tempo, o que ia acontecer com a quantidade de funcionários? Abraão, se eu estivesse gastando menos tempo, poxa, eu devo gastar menos tempo então porque eu tenho mais funcionários, não é isso? Isso. Eu gasto menos tempo porque eu tenho mais funcionários. Você consegue perceber que de qualquer maneira a relação ela é inversa? É isso que eu estou te falando, que a seta é psicológica. Ah, eu coloquei ela para cima. Tá bom. Se você fala que você tem mais tempo, você vai concluir que você tem menos funcionários. Então a relação é inversa de qualquer maneira. Ah, mas aí eu coloquei a seta para baixo. Tá valendo. Se você está gastando menos tempo, é porque você tem mais funcionários. De qualquer maneira, o que é o mais importante, é isso que eu estou te falando, o que é o mais importante que a relação de proporcionalidade não muda, gente, independentemente de seta. Perfeito? Então aqui,
Por isso que, como tanto faz, para cada hora eu não ficar fazendo com vocês de um jeito, eu vou combinar que onde estiver o X eu coloco seta para cima, e aí a quantidade de funcionários vai ficar com seta para baixo, ok? Agora, vamos lá. Tempo e páginas. O que você aí do outro lado tem que tomar cuidado, porque pode ser o que por algumas vezes já tenha levado você ao erro. Que é o seguinte, Brunão, aí agora então tá assim, olha, o tempo aumentou, mas funcionários diminuiu. Eu não estou entendendo o que acontece com páginas, mas aí não é para entender mesmo. Porque se você vier nessa pegada de, olha o que eu estou te falando, aumentou o tempo, mas aí diminuiu o funcionário, o que vai acontecer com páginas? Isso não é regra de 3 simples. Você tem que se lembrar que o tempo inteiro você raciocina como regra de 3 simples, ou seja, o tempo inteiro você raciocina comparando duas grandezas só. Quando você chega para mim e fala, aumentou tempo, diminuiu funcionários e páginas, você está colocando 3 grandezas. Você não vai pensar mesmo assim. Agora você vai comparar tempo com páginas e esquecer funcionários. Na realidade, quando a gente está comparando duas grandezas entre si, o correto, o formal, é eu dizer que a terceira grandeza ela permanece constante. Então, o mais natural seria eu dizer o seguinte, olha, como aumentou o tempo, mas a quantidade de funcionários é a mesma, o que acontece com a quantidade de páginas que eu posso digitar? Só que, de maneira geral, a gente não fica trazendo essas outras grandezas que ficam constantes. Aqui a gente já vai no seguinte, aumentou o tempo. Se aumentou o tempo, o que acontece com a quantidade de páginas que eu posso digitar? Ora, para e pensa. Quanto mais tempo eu gasto, é porque naturalmente mais páginas eu tive que digitar, certo? Então aqui, de maneira geral, a gente está comparando a grandeza tempo com a grandeza produção, aquilo que é produzido. Aqui eu estou produzindo páginas, por exemplo, mas pode ser que eu tenha que produzir camisas, pode ser que eu tenha que produzir atendimentos de uma pessoa, pode ser que eu tenha que produzir construção de casas, pode ser que eu tenha que produzir fabricação de carros, mas o que não vai mudar é a relação entre esses dois modelos de grandeza, tempo e aquilo que é produzido. Tempo e aquilo que é produzido sempre vai ser diretamente proporcional. Quanto mais tempo eu tenho, mais páginas eu posso digitar. Então essas duas grandezas elas acabam sendo diretamente proporcionais. Brunão, e o lance da seta? Se a seta estivesse para baixo, coloque a sua setinha para baixo, não tem problema nenhum. A relação de proporcionalidade, que é o mais importante, não ia mudar. Sabe por quê? Imagine que agora você está gastando menos tempo. Se você gastou menos tempo, é porque você acha que você tem mais páginas ou menos páginas. Ora, se você está gastando menos tempo, é porque com certeza você está digitando menos páginas. Então, professor, a relação é inversa. Que mané inversa, não? Está diminuindo o tempo, está diminuindo as páginas, se elas estão indo no mesmo sentido, é porque a relação ela é o quê? Direta. Então, tá vendo? Que no fim das contas decide é a sua interpretação correta sobre a maneira como as grandezas se relacionam. Ora, quanto mais tempo, mais páginas, diretamente. Mas e menos tempo? Menos páginas, de qualquer maneira, diretamente, tá bom? Então, tá aqui, Aqui tem o X para cima, páginas para cima. Perfeito. Agora, beleza, esse vai ser o que eu estou falando. Se você for observar a minha explicação em todas as questões, ela vai seguir exatamente esse mesmo roteiro inicialmente. Eu vou olhar para a grandeza que tem o X e vou comparar essa grandeza que tem o X com todas as demais, perguntando se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, ok? Agora, eu vou te dar 2 caminhos para você chegar ao valor do X. Então, beleza. Mas, de qualquer maneira, da forma como eu vou sempre explicar para vocês aqui, o primeiro momento vai ser esse, de trabalhar com a noção de proporcionalidade entre as grandezas, tudo bem? Agora, o que na minha explicação vai poder variar é a forma como eu vou fazer o cálculo do X. E aí, do outro lado, você vai decidir qual forma de cálculo você vai preferir. Então, a gente tem aqui uma primeira possibilidade, que é a seguinte. Minha primeira resolução. Que é a mais tradicional, que é a que os livros didáticos vão te ensinar, que é a que você vai encontrar aí em boa parte dos materiais que a gente tem produzidos e que tratam da parte de regra de 3 composta. Qual que é a primeira resolução? A gente isola a razão da grandeza que tem o X. Então eu vou isolar o X, vou isolar o 240 sobre X, tá bom? Então vai ficar aqui, olha, 240 sobre X. E vou multiplicar as demais entre si. Só que aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se porventura acontecer
de nós termos grandeza que tenha sido inversamente proporcional, eu vou ter que inverter a razão dessa grandeza. Então, ali na quantidade de funcionários, por exemplo, eu tenho funcionários como se fosse uma grandeza inversamente proporcional. Então, ao invés de 3 sobre 2, eu vou escrever como se fosse 2 sobre 3. E vou multiplicar pelo 4 sobre 3. Então, cuidado para você não se confundir. Professor, mas aí por que aqui? Você tem sempre que inverter uma? Não. Você sempre vai ter que inverter se alguma grandeza for inversamente proporcional. Então, essa aqui foi, essa aqui eu inverto. Essa aqui não foi inversamente, essa aqui foi diretamente, eu mantive. Professor, e se as duas tivessem sido inversamente proporcionais? Ora, as duas você iria inverter. Ia colocar 2 sobre 3 vezes 3 sobre 4. Pode acontecer de todas serem diretamente proporcionais? Pode. E se todas tivessem sido diretamente proporcionais? Você colocaria 3 sobre 2 vezes 4 sobre 3. Você ia manter, simplesmente. Tudo bem? Brunão, e quando a minha seta estiver para baixo? Agora eu me embolei. Olha, se você tivesse colocado a sua seta para baixo, você teria ficado com isso aqui, ó. Seta para baixo, seta para cima e seta para baixo. De qualquer maneira, entende o seguinte, com seta para cima, com seta para baixo, a sua referência é a grandeza que tem o x. Então, tudo aquilo que ficar diferente do que você definiu como a sua referência, você inverte. A sua referência, se ela tivesse sido seta para baixo, vai trazer para você necessidade de inversão quando você tiver seta para cima. E aí tá tudo do mesmo jeito, perfeito? Tudo no fim das contas, a gente vai conseguir naturalmente chegar de todas as maneiras ao mesmo resultado. Então aqui, vamos lá. O que eu posso fazer aqui agora? Aí a gente tem também aqui que falar um pouquinho sobre esses processos de simplificação, que vão ser muito importantes, principalmente para quem for por esse caminho que está aqui. Bem, o que eu já falei para vocês? Quando a gente tem uma igualdade, a gente sempre pode simplificar números que estejam do mesmo lado da igualdade, cortando de cima com de baixo. Então, se eu tiver números que estejam do mesmo lado do sinal de igual, ou seja, números antes do sinal de igual, ou números que estejam depois do sinal de igual, a gente só pode simplificá-los entre si se tiver um em cima e um embaixo. Agora, se os números estiverem em lados diferentes da igualdade, a gente sempre vai poder simplificá-los em linha. Então, quando houver uma relação direta entre esses números. Então, aqui nesse caso, vocês vão perceber que nesse segundo membro, por exemplo, eu não tenho ninguém para simplificar. Porque eu não posso cortar o 2 com o 4. Como eles estão do mesmo lado da igualdade, tem que ser um em cima e outro embaixo. Eu não posso cortar esse 3 com esse 3. Certo? E não dá para simplificar o 4 com 3 ou o 2 com 3. Então, num primeiro momento, no segundo membro, eu não consigo fazer nenhum tipo de simplificação. Agora, se você estiver atento, o 2 vezes 4 aqui dá 8. E aí esse 8 você pode simplificar com 240. Então, 2 vezes 4 vai ter que dar 8. E aí o 240 por 8 vai ter que dar 30, tá bom? Então tá aqui, ó. Optei por simplificar dessa maneira. 2 vezes 4, 8, 8 por 8 deu 1, 240 por 8 deu 30. E agora? Agora, do jeito que eu fiz aqui, não tem mais como eu simplificar. Eu ficaria com 30 sobre x, que vai ter que ficar igual a 1 sobre 9. 30 sobre x igual a 1 sobre 9. O meu x aqui, então, ficaria igual a 30 vezes 9. Meu x, então, que aí a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, perfeito? E aí o meu x, então, teria que ser igual a 270. Seriam, então, 270 minutos. E aí não custa nada lembrar que 270 minutos, se a gente voltar para minutos, como cada hora são 60 minutos, 270 dividido por 60 dá 4 e acaba sobrando 30, né? Então a gente chega aqui a um total de 4 horas e 30 minutos. Tudo bem? Algumas ponderações, dúvidas que fatalmente podem surgir. Professor, eu não simplifiquei. Tá, então se você não simplificou, primeiro, não adianta ficar fingindo que isso não é importante. Você sempre vai acertar se não simplificar? Sim. Mas eu vou te falar na boa, dependendo do enunciado, dependendo dos valores que o seu examinador trouxer, se você não simplificar, está arriscado você errar ou está arriscado você deixar a questão de lado porque as contas vão ficar muito grandes. Então é um tipo de situação que não dá para ficar tapando só com a peneira. Dá para resolver sem simplificar? Dá. Mas dá para você se enrolar muito sem simplificar? Também dá. Então, sempre que eu fizer uma simplificação e que você do outro lado ficar incomodado com o processo da simplificação, volta o vídeo, busca a paciência lá do fundo da alma e tenta entender o que eu fiz, que foi o que eu coloquei aqui, tá bom? Mas tudo bem. Bruno, eu não simplifiquei esse. Eu vou ficar atento à simplificação, mas esse eu não simplifiquei. Tem como você mostrar para mim como que ia ficar? Claro, vamos lá. Se você não simplificou aqui, ia ficar 240 sobre x
igual a 2 vezes 4, que vai ter que dar 8, dividido por 3 vezes 3, que vai ter que dar 9, certo? Você iria multiplicar cruzado, 8x igual a 240 vezes 9. Se não fez nenhum tipo de simplificação, o seu 240 vezes 9 daria 2.160, e aí o seu x seria 2.160 dividido por 8, que vai ter que te levar aos mesmos 270 que eu encontrei aqui. Tá bom? Então aqui tá valendo. Sem a simplificação você chega lá. Uma outra ponderação que pode rolar nessa questão é o seguinte: professor, aqui no início, ó, você falou para mim para transformar isso aqui em minutos, eu achei muito mais tranquilo resolver em horas. Porque aí chegou no final e eu descobri que a minha resposta eram 4,5 horas, e eu sei que 4,5 horas são 4 horas e meia, 4 horas e 30 minutos. Beleza, isso aqui é uma situação pontual. Porque acaba que como a gente chega aqui no 4,5, talvez você não se dê conta de que a coisa aqui funcionou legal, mas poderia ter dado ruim, né? Como assim? Porque e se eu tivesse encontrado, por exemplo, 4,2 horas? Qual que seria a sua interpretação para essas 4,2 horas? Então aqui o negócio é o seguinte: se você olha ali para aquelas 4,2 horas e rapidamente fala para mim que 4,2 horas são 4 horas e 12 minutos, então eu estou tranquilo com você. Então aí não vejo problema nenhum você ter deixado ali em horas. Entendo que você está seguro com relação à transformação de sistema de tempo. Agora, se você olhou para essas 4,2 horas e não se tocou que eram 4 horas e 12 minutos, é por isso que eu estou deixando a dica de passar para minutos. 4,2 horas são 4 horas e 12 minutos, porque aquele 0,2 é como se fossem 0,2 de uma hora. Tudo que eu tenho em horas e preciso passar para minutos, eu multiplico por 60. Então 0,2, quando eu multiplicar por 60, eu encontro 12, e não 20, como talvez alguns aí possam ter pensado. Ah, 4,2 horas seriam 4 horas e 20 minutos. Não é. Porque 4,5 horas não são 4 horas e 50 minutos, não são 4 horas e 5 minutos. Tá vendo? Então mesmo para você que tenha deixado em horas e tenha achado, eu achei mais fácil, encontrei 4,5. Tomar um pouquinho de cuidado para ver se você está seguro com essa questão de transformação de tempo. De maneira geral, mesmo para quem já está acostumado, falo por experiência própria, mesmo eu que tenho facilidade para lidar com isso aqui, tem hora que a gente pega ali e já vai no automático. Ah, está em horas, vou passar para minutos e depois a gente volta para horas e minutos, tá bom? Então, dicas, tá? Situações aí que realmente, vira e mexe, surgem em questões como essa que está aqui de regra de 3 composta. Então tá lá, olha, a gente aqui chega nesse gabarito que vai ter que ser a letra C. Só que essa que está aqui é uma primeira resolução. Tem uma segunda resolução, que vai ser o seguinte. Segunda resolução, que é o que eu vou chamar aqui de método da cruz. Método da cruz. Perfeito? A dúvida que não quer calar. Professor, se eu aprender de qualquer um dos dois jeitos, eu vou acertar? Vai. Ah, então eu acho que eu me dei bem guardando dessa forma aqui. Isola o x, multiplica as outras, eu quero fazer assim. Tudo bem, pode fazer. Eu vou te mostrar aqui a segunda resolução e vou chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Eu vou falar na boa, assim, a principal vantagem que eu vejo de vocês saírem aqui pelo método da cruz é com relação principalmente às simplificações. Eu vejo que a chance de ficar mais claras as simplificações, elas vêm de uma maneira melhor quando a gente trabalha aqui com o método da cruz. Mas aí é o que eu falo, é muito pessoal. Se você tem as manhas aqui de cortar de um lado, de outro, de cima e embaixo, quando pode, quando não pode, você vai ver aqui talvez a segunda como algo que não faça tanta diferença, tá bom? Pelo método da cruz, o que a gente vai ter que ficar atento é o seguinte. Antes de você fazer o seu cálculo, você vai organizar os valores daquelas razões e vai inverter. Assim como a gente fez no primeiro, você vai inverter as razões daquelas grandezas que porventura tenham sido inversamente proporcionais. Aqui, pelo método da cruz, não há necessidade, no primeiro momento, de você isolar o x. Tudo bem que mesmo que você isole o x aqui, não vai dar errado não. Mas aqui, pelo método da cruz, você não precisa isolar o x, tá bom? Você pode simplesmente chegar fazendo o seguinte, olha, tá vendo aqui funcionários? Ah, funcionários foi inversamente proporcional. Então, eu vou escrever aqui como se fosse 2 sobre 3. Ao invés de 3 sobre 2, eu vou escrever como se fosse 2 sobre 3. Páginas, 4 e 3. Mantive, certo? E tempo, 240 e x. Só que vamos lá. De qualquer maneira, é o que eu estou te falando. O método da cruz não vai ser um método milagroso
que vai te poupar o que eu vejo que é o grande problema na regra de 3 composta, que é a comparação entre as grandezas, gente. Vamos combinar? Esse aqui é o momento delicado do exercício, que é o momento que você está vendo o que é o diretamente, o que é o inversamente, o que está sendo produzido, o que está produzindo. Então, é a forma de cálculo que vai mudar. Por isso que eu te falei, o meu primeiro passo sempre vai ser o mesmo nessas questões desse tipo de assunto, que é descobrir o que é diretamente e o que é inversamente. A partir daí você decide como vai ser o seu cálculo. Quer fazer pelo método da cruz? Então tá aqui, olha, esse 3 sobre 2 virou 2 sobre 3, o 4 e o 3 eu deixei, o 240 e o x eu mantive. Agora a gente vai passar a tal da cruz. Como que você vai passar essa cruz aqui? A cruz, você vai ter que passar benzendo o x, como por várias vezes eu vou brincar com vocês aqui. Ah, a gente tem que benzer o x, então você vai mirar no x. Não me interessa onde esse x vai estar. Na linha de cima, na linha de baixo, no cantinho, no outro. Você vai olhar para o x, vai mirar nele e vai passar uma cruz, vai benzer o seu x. Vai passar a cruz na linha do x e na coluna do x. Então tá aqui, ó. O meu x estava aqui, então eu vou passar a minha cruz na linha do x e na coluna do x. Perfeito? E a partir daí, como que eu vou concluir o valor do x? Olha para cá. Daqui você já tem o valor do x isolado. E aí você vai guardar para mim que todos os valores que ficarem sobre a cruz, todos os valores que ficarem na cruz, eles vão para cima. E todos os valores que estiverem fora da cruz, eles vão para baixo, tá bom? Então, ó, 3 vezes 3 vezes 240 sobre 2 vezes 4. Então tá lá, no meu numerador, 3 vezes 3 vezes 240. Quem está na cruz sobe, quem não estiver na cruz desce. Então o 3, 3 e o 240 em cima e o 2 e o 4 embaixo. A partir daí, por isso que eu falei, desse jeito não tem muita dúvida de que você só vai poder simplificar quem tiver o quê? Quem tiver em cima com quem tiver embaixo. Quando você faz desse jeito aqui, aí você pode cortar, às vezes um de cima com um de baixo, quando está do mesmo lado, um de um número com o outro quando estiver na mesma linha. Aí pode ser que dê um pouquinho de confusão. Se você tiver por esse método aqui, você já sabe que aqui, desse jeito, você só pode simplificar quem? Quem estiver em cima com quem estiver embaixo. Então aqui não rola de cortar, por exemplo, 3 com 3, certo? Então, o 240, eu vou simplificar, por exemplo, ali com 4. Aliás, eu já vou fazer o seguinte, olha, aqui embaixo, 2 vezes 4 está dando 8, certo? 240, se eu for dividir por 8, vai ter que dar 30. 8 por 8 vai ter que dar 1. Então aqui o meu x, ele acaba virando 3 vezes 3 vezes 30, que vai ter que dar 270, e aí nós chegamos, claro, aos mesmos 270 minutos, tá bom? 270 minutos, que, professor, como que você fez para chegar nos 4 horas e 30 minutos? Dividir 270 por 60, tá bom? 270, se você dividisse por 60, daria 4. 4 vezes 60 daria 240, para 270 ia sobrar 30. Então são 4 horas e 30 minutos. Fechado? Então, tá aqui, ó, gabarito correto para essa, letra C. Falei que eu ia gastar um tempinho, porque eu estou te explicando isso aqui, partindo do princípio que você não tem noção nenhuma. Para quem já tem noção, isso aqui é só um lembrete. Vai acelerando, pega aí alguns pontos que sejam mais importantes, mas lembra que o meu objetivo aqui no vídeo é tirar do zero quem não faz ideia de como resolva isso, tá bom? Então paciência, que aí aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui uma resolução mais acelerada de forma gradativa. Vamos para o próximo exemplo. Conseguiu entender aí? Vamos para o próximo. O negócio então é o seguinte. Sabe-se que 4 máquinas operando 4 horas por dia durante 4 dias produzem 4 toneladas de um certo produto. Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo operando 6 horas por dia durante 6 dias? Vamos combinar que é uma tentação. 6 máquinas, 6 horas por dia, 6 dias, você virava assim, cadê os 6 aqui nas alternativas? Eita, pô Bruno, não tem os 6, né? Pois é. Porque se tiver, você pode ter certeza que boa parte aí acabaria marcando. Mas vamos organizar aqui as ideias e tentar descobrir então qual que é a alternativa correta. Quantas grandezas que eu tenho aqui, gente? Eu tenho máquinas, eu tenho horas por dia, eu tenho dias e eu tenho toneladas de um certo produto. Então vamos lá, ó. Máquinas. Ok?
Eu tenho horas por dia, que é o meu tempo, só que é o meu tempo diário. Eu tenho a quantidade de dias e eu tenho a quantidade de toneladas. Então eu preciso que vocês entendam aqui que a gente vai ter basicamente o seguinte, olha, eu tenho as grandezas tempo, máquinas e toneladas. Máquinas vai funcionar aqui como se fosse aquela grandeza força de trabalho. São os operários que eu tenho aqui, né? Máquinas é aquilo que está produzindo. E toneladas é o que está sendo produzido, é o meu produto final. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque dependendo do contexto... Ah, então quer dizer que máquinas sempre vai ser força de trabalho? Tudo depende, gente. Tudo vai depender de uma leitura e de uma boa interpretação. Não é porque você está fazendo questão de matemática que você vai fazer só conta, certo? E a gente sabe, né, que para os modelos modernos de questões aí, como que a interpretação é importante. Então, máquinas sempre vai ser força de trabalho? Não, tudo depende, porque dependendo do contexto, pode ser que as máquinas sejam aquilo que esteja sendo produzido, certo? Eu posso ter uma indústria que fabrica máquinas, e aí máquinas seria o meu produto final, aquilo que está sendo produzido. Mas aqui não. Aqui as máquinas são a força de trabalho que estão produzindo as toneladas de papel, se não me engano, não é? Então, tomar um pouquinho de cuidado aí sempre com a interpretação desses dados. Então vamos lá, são 4 máquinas que em 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas. Quantas toneladas, olha aqui a minha dúvida, quantas toneladas poderiam ser produzidas por 6 máquinas, operando 6 horas por dia, durante 6 dias, ok? Então é por isso que eu estou falando que aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu sei que vai ser uma tentação você não chegar e falar, ah, Bruno, cortei 4, 4, 4, 4, fiquei com tudo 1, 1, 1, mas aí aqui o que eu estou te falando é o seguinte, você pode simplificar num primeiro momento, mas por precaução, simplifique só valores que estejam associados aqui, olha, a uma mesma grandeza, tá bom? Então todos aqueles 4 sobre 6, eu já vou reescrevê-los como se fossem 2 sobre 3. 2 sobre 3. E aqui, 2 sobre 3. Tudo bem? Comecemos o processo. Qual que é mesmo o meu combinado? O meu combinado é que a grandeza que tiver o x, eu vou imaginar que ela vai aumentar. Ah, Bruno, eu imaginei que as máquinas estão aumentando. Para que você está olhando para isso aqui de início? Isso aqui não é a dúvida do seu problema. Você tem que ver qual que é o problema, qual que é a dúvida do seu problema. A dúvida do problema é a quantidade de toneladas. Então, para você chegar a uma conclusão correta, você tem que entender como que essa menina se comporta em relação a essa, como que essa se comporta em relação a essa e como que essa se comporta em relação a essa. Então você está entendendo que aqui é como se você estivesse resolvendo 3 questões comigo de regra de 3 simples. Você tem uma regra de 3 composta. Mas como sobram outras 3 grandezas, é como se você fosse trabalhar aqui 3 enunciados de regra de 3 simples numa única questão. Vou tirar aqui os números, para eu não cair na tentação de ficar olhando para eles, porque, pode ter certeza, eles não são necessários, tá bom? O que de fato decide a vida aqui é a análise das grandezas. Então observem, eu vou comparar toneladas com a quantidade de máquinas. Vejam, eu tenho mais toneladas. Tratem bem o enunciado, né? Entra no problema, estou falando de toneladas de papel e tal, então estou produzindo toneladas de papel, estou produzindo mais toneladas de papel. Se eu estou produzindo mais toneladas de papel, você acha que eu estou produzindo mais toneladas de papel porque eu tenho mais máquinas funcionando, ou seja, eu tenho mais força de trabalho gerando aquilo, ou você acha que eu estou produzindo mais toneladas de papel porque eu diminui o número de máquinas? Ora, com certeza, a relação de proporcionalidade que existe de toneladas com máquinas é uma relação que é uma relação direta. Quanto mais toneladas eu tenho, mais máquinas eu vou poder produzir, certo? Desculpa, gente, quanto mais toneladas de papel produzidas eu tenho, é porque mais máquinas eu tinha. Então aqui é um roteiro e tudo, porque isso sempre rola, principalmente, né, nas turmas presenciais, às vezes eu vejo vocês trazendo para mim, e aquela afobação na hora de comparar as grandezas. Se você estiver muito atento, vocês vão perceber que eu sempre começo a minha pergunta da grandeza que tem o X. Então aqui você poderia dizer, ah, Bruno, vou comparar máquinas com toneladas. Então tem mais máquinas, aí são mais toneladas ou menos toneladas. Cara, deixa sempre o X mandar. Então aqui, pergunta para toneladas. Se elas aumentarem, o que acontece com a quantidade de máquinas? Tenta colocar esse caminho, certo?
olhar sempre para a grandeza do X. Então, quanto mais toneladas de papel eu produzo, se foram produzidas mais é porque eu tinha mais máquinas. Então aqui, diretamente proporcional, tá bom? Agora, gente, esqueça aqui o fato de que você descobriu que isso aqui foi diretamente proporcional. Vamos recomeçar a vida. Agora você vai perguntar para as toneladas o que acontece com a quantidade de horas por dia. Então concentra só nessas duas. Toneladas e horas por dia. Se eu estou produzindo mais toneladas de papel, olha de onde está começando a minha pergunta. Lá do que é a dúvida, que são as toneladas. Então, ó, se eu estou produzindo mais toneladas de papel, você acha que para fazer isso eu estou trabalhando mais horas por dia ou menos horas por dia? Ora, se eu estou produzindo mais toneladas de papel, com certeza é porque eu estou trabalhando mais horas por dia. Eu preciso de uma carga horária diária maior, certo? Para produzir mais eu tenho que trabalhar mais tempo. Então, produção, aquilo que é produzido, né? E tempo, grandezas diretamente proporcionais. Então, tá aqui, ó. E em momento algum vocês estão percebendo que... Ah, mas Bruno, você falou que aumentou a quantidade de toneladas. Aumentou de 4 para quanto? Eu não estou nem falando de 4. Não estou nem falando aqui de eram tantas horas... Eu não estou olhando para os números. As grandezas é que mandam, tá bom? E agora eu vou comparar toneladas com dias. Quanto mais toneladas eu tenho para produzir, com certeza, mais dias ao todo eu vou precisar, certo? Então significa que essas duas grandezas aqui, elas também vão ser o quê? Elas vão ser diretamente proporcionais. Tranquilo? Então, ó, ali está feita a nossa análise. Professor, está errado. E quantas vezes isso aqui já não aconteceu na minha vida? Professor, eu fiz errado. Por quê? Não, porque aí eu vi que todas ficaram diretamente, não teve nenhuma aqui inversamente. Mas e daí? Não, porque então tem que ter um inversamente, não é? Não, já falei com você sobre isso agora há pouco. Não tem que ter uma que seja inversamente, gente. Do jeito que a gente estabeleceu aqui, máquinas, horas por dia e dias são grandezas diretamente proporcionais à grandeza toneladas. Como que você quer agora, porque a distribuição está feita, como que você quer agora partir para o cálculo? Aí é no cálculo que eu vou trazer para vocês dois caminhos diferentes, tá bom? Pela primeira resolução, o que eu falei para vocês? A gente isola o x. Então veja como você do outro lado se sente mais seguro. Pela primeira resolução, eu vou isolar o x. Então tá lá, olha, 4 sobre x vai ter que ficar igual ao produto de todas as demais. Só que, como aqui, por exemplo, nenhuma foi inversamente, é só sair repetindo ali aquele monte de 2 sobre 3. 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3. É por isso que eu falo, seguindo esse caminho e tratando aqui da importância da simplificação, preciso só que você esteja seguro com relação ao que você pode simplificar e o que não pode. Tá claro que você não pode simplificar esses dois aqui entre si? Tá claro que você não pode simplificar esses três aqui entre si? Porque como eles estão do mesmo lado da igualdade, eu não posso simplificar um número que esteja em cima com outro que esteja em cima, ou um embaixo com outro que esteja embaixo. Do mesmo lado da igualdade é um de cima com o de baixo. Para simplificar na mesma linha, tinham que estar em lados opostos, que é o que acontece aqui com, por exemplo, esse 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 dá 4. E aí eu posso cortar esse 4, então, com aquele 4 que estava lá no primeiro membro. Isso não tem problema nenhum, não. Ah, mas aí primeiro eu simplifiquei 4 por 2, beleza. Aí depois eu dividi depois de novo por 2. Tá ok. Deu tudo na mesma. Aqui é porque eu já fui numa tacada só. 2 vezes 2 dá 4, cortei aquele 4 com o 4 que estava no primeiro membro, certo? E aí eu passei a ter isso aqui então, olha, 1 sobre x, que acaba ficando igual a 2 sobre 3 vezes 3 que dá 9, 9 vezes 3 que vai ter que dar 27. Não tem mais o que simplificar, chega num ponto que eu tenho que pegar e multiplicar cruzado, perfeito? Daí então a gente vai acabar chegando em 2x igual a 27, e aí o x teria que ser 27 dividido por 2, o meu x então teria que ser igual a 13,5 toneladas. Ok? 13,5 toneladas, que estavam indicados para vocês aqui na letra D. Ótimo. Essa é então uma forma de cálculo. Ah, Abraão, eu não quero fazer desse jeito. Perfeito. Então, mesmo que você vá pelo método da cruz, disso aqui, da forma como eu estou te explicando, eu não teria te poupado. Saber o que é diretamente, o que é inversamente, é importante em qualquer método. Então, mesmo que você vá pelo método da cruz,
você tem que fazer aquela análise. Agora, feita essa análise, qual que é o meu combinado com vocês? Organize os valores aqui, tentando perceber se teve alguma grandeza que foi inversamente. Nenhuma foi. Então eu acabaria mantendo o 2 sobre 3, o 2 sobre 3, o 2 sobre 3 e aquele 4 sobre x. Fez isso, agora você passa a cruz. Lembra que a cruz, você sempre vai mirar em quem? No x. E vou falar de novo, onde esse x estiver. Professor, eu estava resolvendo aqui de um jeito que ia ficar assim, olha, 2, 5, x, 7, 1 e 3. Aí eu estou passando a cruz aqui, está dando errado. Mas é claro que você está passando a cruz aqui, está dando errado. Porque do jeito que você passou a cruz aqui, você não mirou no x, você mirou no 7, concorda? Se o seu x estivesse aqui por algum motivo, você continua mirando nele. Então a sua linha ia passar, sua cruz ia passar na linha do x e na coluna do x. E aí esses valores aqui, ó, seriam aqueles que ficariam no numerador e esses aqui ficariam no denominador. Então onde tiver o x, você mira nele. Do jeito que a gente está fazendo aqui, o meu x está aqui no cantinho, ó. Então, vou passar a cruz na linha do x e na coluna do x. Perfeito? Então aqui vai ficar o seguinte, linha do x e coluna do x. Então vai ficar x igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Pelo método da cruz, uma das vantagens que eu vejo foi aquela que eu falei. O processo de simplificação ele fica claríssimo, porque só pode ser o quê? O de cima com o de baixo. Então tá aqui, ó, esse 4 com esse 2 vezes 2. 4 por 4 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 4 por 4 também vai dar 1. E claro, a gente chega aos mesmos 27 sobre 2, que vão acabar me dando 13,5 dias. Perfeito? Então tá feito aí. Gabarito correto para essa que tá aqui, letra D. Bom, vou fechar esse bloco com vocês por aqui. Daqui a pouquinho eu volto e aí eu vou trazer um próximo bloco em que a gente vai resolver aqui mais alguns exemplos, porque regra de 3 compostas eu sei que o bicho pega e a gente tem que ir tratando com carinho esse assunto, que sempre vai poder aparecer. Tem regra de 3 composta no seu edital? Então fica ligado, que é o que eu sempre falo. Um examinador que tenha, né, que elaborar uma prova, que tenha a parte de regra de 3 composta no edital, se ele não quiser ficar ali inventando muita moda, ele joga uma questãozinha, joga um item de regra de 3 composta, porque ele sabe que ainda assim ele pode conseguir fazer um estrago, tá bom? Então, demos atenção, que a gente dê aqui a devida atenção a um assunto que é recorrente em provas aí de matemática, de raciocínio lógico matemático, seja lá como você quiser tratar aqui, tá bom? Forte abraço, já já eu volto, fui!